Hoje eu vou responder uma dúvida muito comum de vocês aqui nos comentários, que é: Sancler, por que diabos algumas empresas de IA simplesmente não vêm para o Brasil? O que está acontecendo? Essas empresas não gostam do Brasil? Elas acham que o mercado brasileiro não vale a pena? E eu vou te mostrar nesse vídeo que, na verdade, é o oposto disso. Inclusive, vou usar o recém-caso da Meta, que tentou vir com seus produtos de IA aqui para o Brasil e não deu certo, não conseguiu de primeira, está ainda no processo de conseguir vir para o Brasil. Você vai entender o que está acontecendo e como isso afeta também outras empresas de virem para cá. Agora, uma grande novidade: com o preço que você gastaria num lanche, cara, você pode ter agora, nesse momento, acesso a mais de 100 aulas no IA Revolution Academy. O IA Revolution Academy é o lugar onde você vai, por exemplo, aprender como utilizar a inteligência artificial para você ser mais produtivo no seu dia a dia, no seu trabalho, como você vai aprender muito mais rápido utilizando diversas IAs diferentes e uma das coisas mais importantes, como que você monetiza o seu conhecimento e as suas habilidades aqui no digital, transforma isso em renda sustentável. Inclusive, esse é um novo curso que tem lá dentro, que é o Método Alquimia. Então, corre, nós já somos mais de 3.000 revolucionários, está faltando você lá. Nós temos, inclusive, uma comunidade exclusiva para membros que tem um monitor também dedicado para responder as suas dúvidas lá. O link está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Corre e aproveita essa excelente oportunidade, beleza? Agora vem comigo, vamos entender essa situação toda. Let's go! A Meta lançou o Llama 3.1, que é a LLM da empresa. E o que acontece? Ela colocou esse modelo por trás de seus diversos produtos, incluindo Instagram, Messenger, Facebook, e o Brasil ficou de fora, como está acontecendo com algumas empresas. Quando você tenta acessar aqui meta.ai, que é onde nós teríamos acesso ao Llama 3.1, por exemplo, tem outras formas de usar aqui no Brasil, inclusive eu fiz um vídeo anterior já falando sobre isso. Mas quando você entra no site oficial meta.ai, você não consegue ter acesso, fala que ainda não está disponível no país. Agora, por que isso acontece? Aqui no Brasil, nós temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu estou aqui no site do gov.br, que é o site aqui do governo do Brasil, e aqui a gente começa a entender o que está acontecendo com algumas empresas ao vir aqui para o Brasil, como, por exemplo, a Meta. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é um órgão brasileiro. Qual que é o objetivo dela? É certificar que empresas respeitem o uso de dados dos brasileiros, através daquela lei LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, beleza? O que aconteceu? No dia 26 de junho, a Meta mudou as políticas de uso deles para incluir os novos produtos com inteligência artificial generativa, que inclui, olha só, Facebook, Messenger e Instagram, onde nessa nova política de dados permitia que a empresa utilizasse as informações publicamente disponíveis e conteúdos compartilhados pelos usuários para treinamento, certo? Olha só, treinamento e aperfeiçoamento dos sistemas de IA generativo. Então, quando a Meta começou com seus serviços com inteligência artificial aqui no Brasil, ela foi barrada pela ANPD com uma medida protetiva de suspensão, uma multa diária de R$50 mil pelo descumprimento. Tá, mas por quê? O que a ANPD viu que estava de errado? Ela elencou alguns motivos e são elas essas aqui que eu vou ler para você. O uso de hipótese legal inadequada para o tratamento de dados pessoais. Então, a ANPD entendeu que a base legal que eles estavam usando não era adequado de acordo com a lei, que é a lei aqui do Brasil, o LGPD. Falta de divulgação de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre essa alteração da política de privacidade. Então, eles, olhando para a política de privacidade, falaram assim: olha, isso aqui não tem as informações claras como a gente precisa, não está preciso e também não está facilmente acessível. É quase como se fosse só uma grande nuvem sem você entender direito o que estava acontecendo com os seus dados, os dados de todos nós brasileiros. E sobre o tratamento realizado. Limitações excessivas ao exercício dos direitos dos titulares, que seria assim: a gente não conseguiria facilmente, e tem muitas limitações, da maneira como a gente quer excluir algum dado que estava sendo usado para treinamento da IA, alterar alguma coisa, a gente não tem acesso a isso. Por isso que eles colocaram limitações excessivas. E tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes sem as devidas salvaguardas. Então, esses foram um dos motivos pelo qual eles aplicaram essa medida preventiva para eles não atuarem no Brasil enquanto isso não fosse resolvido. E olha só, e também verificou que os dados pessoais de crianças e adolescentes, como fotos, vídeos e postagens, também poderiam ser coletados para ser treinado nos sistemas de IA. E aí, segundo a LGPD, o tratamento de dados de crianças e de adolescentes deve ser sempre realizado em seu melhor interesse, com a adoção de salvaguardas e medidas de mitigação de risco, o que não foi verificado nessa política de privacidade da Meta.
Até aqui entendemos que a Meta tentou fazer esse lançamento aqui no Brasil com os produtos de IA e que ela foi barrada pela ANPD usando a LGPD, essa lei geral de proteção de dados. Agora vamos ver também o que foi informado pela Meta. Qual foi o lado deles? O que eles falaram sobre isso? O treinamento de IA ele não é único dos nossos serviços e somos mais transparentes do que muitos participantes nessa indústria que têm usado conteúdos públicos para treinar seus modelos e produtos. Então eles meio que deram uma alfinetada em alguma outra empresa. Que empresa será essa? A que nós mais conhecemos aqui no Brasil, está sendo utilizado amplamente, é o ChatGPT da OpenAI. Aí já começa a levantar algumas questões que eu vou falar já já. O que eles estão falando é que a abordagem deles cumpre sim com as leis de privacidade e regulações do Brasil, mas que eles vão continuar a trabalhar com a ANPD, que é essa autoridade nacional, esse órgão aqui do Brasil, para endereçar suas dúvidas. Olha só o que eles falaram. Isso é um retrocesso para a inovação e competitividade no desenvolvimento da IA e atrasa a chegada de benefícios da IA para pessoas no Brasil, disse a empresa. Essa lei, a LGPD, que entrou em vigor em 2020, ela não é exclusiva, é uma coisa só aqui do Brasil. Existem em diversos países. Em alguns países eles são mais flexíveis, como por exemplo nos Estados Unidos, que inclusive a maioria das empresas de IA são de lá também, inclusive. Já em outras elas são menos flexíveis. E ao que tudo indica, olhando para esse grande quadro de tudo isso, aqui no Brasil não é tão flexível. A questão é a Meta se comunicar daquela maneira, falando que existem outras empresas, outros participantes nessa indústria que têm usado conteúdos públicos, fica aquela questão. Será que isso está acontecendo só com a Meta? Será que isso tem um motivo específico de ser só com a Meta? Eu não sei. Fica a questão. Inclusive, você também pode colocar aí qual que é a sua visão sobre isso nos comentários. Se a gente for aqui, por exemplo, nos países suportados da Anthropic, que é a desenvolvedora do Claude, que tem os Claude 3.5 Sonnet, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, e for olhar aqui na lista de países, você vai ver que tem vários países, mas obviamente não são todos. Então, existem países da União Europeia, por exemplo, que também não estão aqui. Então, é claro que também existem países que barram a entrada da IA, assim, logo de cara. As empresas precisam estar de acordo com a lei vigente da proteção de dados daquele país. E agora, presta atenção nisso aqui, ó. Se você olhar, isso aqui é uma análise de tráfego de quantas pessoas acessam mensalmente um site, certo? O site se chama SEMrush e ele consegue mostrar aqui, por exemplo, que em junho o Brasil ele está como quarto país que mais acessou o ChatGPT. Então, é óbvio que essas empresas em maio estava como terceiro. Então, ele está competindo com o Quênia. Inclusive, vamos ver aqui se Quênia está dentre os países disponíveis no Cloud. Quênia está. Vamos ver a Índia, que está em segundo. Índia também está. Germany, a Alemanha, Germany está. Então, desses países que estão entre os mais ranqueados, aí os Estados Unidos vou nem pesquisar, né? Que estão ranqueados entre os que têm maior tráfego para o ChatGPT, ou seja, um outro olhar é que mais usa inteligência artificial no seu dia a dia. Somente o Brasil está de fora. Então, é óbvio que essas empresas, elas sabem qual o tamanho do mercado aqui do Brasil. Esse é um dos motivos pelo qual a própria Meta falou, a gente vai continuar respondendo as dúvidas, que eles colocaram assim, dessa maneira, a gente vai continuar respondendo as dúvidas que a NPD tem para esclarecer, para deixar de acordo com o que aqui no Brasil está sendo pedido. Com isso, a gente pode olhar para a Anthropic, por exemplo, que ela está aqui representando uma das empresas de IA que a gente quer muito que esteja oficialmente aqui no Brasil, porque tem como acessar, também já fiz vídeos aqui, que esteja oficialmente aqui, porque ela sabe que o Brasil está entre os maiores países que mais acessam um chatbot. E o produto dela é o quê? É um chatbot, é o Claude. A partir disso, a gente pode presumir algumas coisas. Ou a Anthropic e as outras empresas, tirando a Meta, já sabem das leis aqui do Brasil, dessa LGPD, entende que vai passar por um rigor aqui no Brasil sobre isso, e elas escolheram não atuar. Ou então, do outro lado, a opção B seria, elas sabem disso, elas sabem que é um grande mercado, tá doido para vir para cá e estão no processo de se adequar para as leis aqui do Brasil. Na minha cabeça, existem essas duas opções. A terceira opção de uma empresa como a Anthropic, que o produto dela é rival do ChatGPT, olhar para o Brasil e falar, não, a gente não vai atuar no Brasil, isso para mim é quase inexistente. Então é bem possível que eles estão no processo e esse processo sabe-se lá quanto tempo leva, sabe-se lá o trâmite, não encontrei informações na internet sobre especificamente Anthropic Brasil. Baseado nisso, é só pensar que é uma questão de tempo deles chegarem aqui no Brasil de maneira oficial. E qual que é a minha visão e minha opinião sobre isso? Eu acompanho o tempo todo o que está acontecendo lá fora. E
É óbvio que os países que têm acesso ao cloud, a produtos da Meta, entre outras empresas, porque a gente tem diversas que só estão disponíveis lá fora, eu vou colocar como principal, assim, maior exemplo, Estados Unidos, é óbvio que eles vão estar à frente porque eles vão ter acesso à tecnologia antes. E para que isso aconteça, outros países têm as leis mais flexíveis. E como consequência disso, outros países, incluindo o Brasil, fica atrás. Tem sempre que ficar arrumando ou um VPN, ou nos casos extremos que não funciona o VPN. Vocês viram a dificuldade aqui em vídeos que eu já fiz para conseguir assinar o cloud, para ter acesso a tudo que a Anthropic oferece nesse momento lá dentro. Então, uma dificuldade muito grande. E quanto mais rápido acesso as pessoas tiverem, os brasileiros tiverem, à inteligência artificial, melhor, cara. Porque já entende como aplicar isso na profissão, como aprender mais rápido usando IA e ter esse tempo, sem esse grande delay, como sempre aconteceu com países mais desenvolvidos, sem ter esse delay gigante para começar a pensar sobre, pô, se eu consigo fazer isso aqui com a IA, então é possível isso, é possível aquilo, e ter ideias e começar novos negócios, criar novos serviços, novos produtos, entende? Então a minha visão é que as leis deveriam ser um pouco mais flexíveis para que essas empresas consigam já começar a atuar no Brasil assim que tiver o lançamento. E aí o que seria exatamente, especificamente ser mais flexível? Aí não sou eu que tenho que responder, é justamente quem faz parte lá do ANPD precisa encontrar, chegar numa solução. E agora, por parte da empresa, quanto mais transparente no sentido, igual aquelas, quem tem aí iPhone, que aparece um aviso mais ou menos assim, você permite que o app rastreie as suas informações de terceiros, por exemplo, aí você pode permitir ou não permitir. No ChatGPT você tem lá, você quer permitir, você tem a opção, se você quer habilitar ou desabilitar que seus dados sejam utilizados para treinamento, que as suas conversas sejam utilizadas para treinamento. Então, no lado da empresa, ter isso já é um excelente passo, eu acho que já ajudaria muito. E aí tem o outro lado da regulamentação aqui do governo brasileiro. E para você, como que isso poderia ser melhor? O que você acha? Você acha que realmente tem que travar? Realmente a gente tem que esperar aqui no Brasil? Ou você acha que poderia ser mais flexível para a gente ter acesso assim no mesmo tempo que Estados Unidos, por exemplo, tem? Me conta aqui nos comentários, de maneira respeitosa, pelo amor de Deus, não envolve nome de político não, cara. A conversa não é essa, a conversa é inteligência artificial e esses dois polos, que é essa agência reguladora para aplicar o LGPD e as empresas de IA. É só isso, beleza? Não foge, não vai para campo de nomes de político não, pelo amor de Deus. A gente tem sempre um combinado para quem chega até o final do vídeo colocar uma palavra-chave ou um item que eu escolho aleatoriamente aqui na hora no meio do seu comentário. A palavra do vídeo de hoje, o item do vídeo de hoje vai ser capa. Então, por exemplo, você pode colocar no seu comentário, tem uma capa que não deixa a gente usar a IA aqui no Brasil. Esse é um exemplo, entendeu? Você coloca aí a palavra tanto dentro de um contexto ou ela solta aí no meio do seu comentário. E lembrando da grande novidade do plano mensal e anual, que agora você pode, com o preço de um lanche, entrar nesse momento no IA Revolution Academy. Corre, o link tá aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ter assistido até o momento e eu te vejo já já. Tamo junto.